Boa noite, pessoal. Vamos chamando todo mundo. Hoje nós vamos ter um tema super bacana, que é sobre os aspectos processuais das ações previdenciárias, especificamente produção de provas. Opa, vamos ver. Olá, canal Doutorinha. Chama aqui. Olá, Olá, doutor Washington. Tá me ouvindo bem aí? Um pouco baixinho. Olá, canal Doutorinha, junto aqui conosco. Fala agora, Everson, para ver se tá bom. Tá ok? Falando, 1, 2, testando. Boa. Tô Né? Vamos perguntar para o pessoal como é que tá, se eles estão gostando. A turma toda entrando aqui, viu, Everson? Ó, o Thiago Kidrick aqui, né, canal Doutorinha, lá, a Valesca aqui com a gente. Maravilha. Né? Uma turma boa mesmo, né? Turma de craques nos assistindo hoje aqui. Olha a responsabilidade. O Thiago tá feliz. Tá feliz da vida porque vão pagar os precatórios dele, rapaz. Os seus também. Eu soube que com a quantidade de precatório que ele tem, ele vai pagar um jatinho para a gente ir lá, fazer uma higienização para não ter vírus e fazer uma boa festa, hein? Fazer uma boa festa. Acho que tem que rolar isso aí. Vai ser uma mascarinha o nome da festa. Todo mundo de máscara. Oh. Olha, eu vou dizer, desde março, a gente tinha deflagrado já que existia um movimento no Senado para não pagar esses precatórios, né? E aí muitos falaram que era fake news e tal. No fim, teve projeto de lei daquele senador Otto Alencar. Aí, graças ao movimento das OABs estaduais e a nacional, e várias entidades também, que esse projeto foi por água abaixo, graças a Deus, foi retirado de pauta. Mas nós tínhamos deflagrado essa movimentação aí para não pagar os precatórios. Mas, enfim, foi uma vitória que a gente teve aí graças à união de várias entidades aí, inclusive da OAB, que esteve junto na luta para o recebimento dos precatórios esse ano. Com certeza. E nós tivemos, na realidade, tanto o IEPREV, né? Você sabe, eu sou diretor de Relações Governamentais do IEPREV, o Thiago também está conosco lá no IEPREV e como diretor também. E, assim, houve um movimento de todas as instituições, né? Bem forte e, poxa, não tinha como ser diferente, né? Afinal de contas, os advogados também precisam receber os seus valores. Mais do que isso, os clientes previdenciários tendem a receber os seus benefícios, né? São valores que estão, às vezes, anos num processo, e ainda quando chega agora, ainda tem que esperar um pouco mais e tem que... E o dinheiro provisionado, já estava provisionado na lei das diretrizes orçamentárias do ano passado. Não é nenhuma despesa extra, não é? Não. Faz toda a diferença. Com certeza. Olha, nós estamos aqui, pessoal, vamos lembrar, né, de dizer... olha aí, Carol, ali de Santa Catarina, Carolina Albuquerque, dizendo muita admiração pelos dois. Meu Deus, olha para isso. Nossa, ó, Bruna também, falando grandes doutores. Suzane Fernando, nossa presidente da Comissão de Previdenciário lá do Rio de Janeiro, sempre presente, obrigado. João Gabriel, lá de Belém do Pará, olha para isso. Belém, que maravilha, de todos os lados. Isso, e aí eu vou pedir para vocês, vamos dizendo, vocês sabem que eu sempre gosto, de onde vocês estão falando, né? Ana Passos entrando aí, você está fazendo live junto aí. Nós ainda não marcamos a nossa, tá? Mas o seguinte, pessoal, eu quero dar alguns avisos rápidos aqui antes da gente começar efetivamente a nossa live. Primeiro aviso,
chame os amigos, chame todo mundo, porque essa live vai ter sorteio de livro. Opa! Isso mesmo, né? Tem aí um livro maravilhoso de benefícios previdenciários do meu querido amigo Emerson Salles. Olha aí, Emerson Salles, com o nosso livro da Juruá, que vai ser sorteado. Então, veja, chame os amigos, tá? E ainda vai chegar com a dedicatória especial do Dr. Everson Salles, tá? Então, olha para isso. Além do livro, ainda tem dedicatória. Chama o pessoal, muita curtida aqui, muito coração, porque na hora que vai muito coração, muita coisa acontecendo, mandando para os amigos, o que é que acontece? Mais gente vai ser chamada aqui para a nossa live. Então vamos arrebentar. Olha lá, eu já vi Itajaí, já vi Porto Alegre, já vi Belém, já vi Brasília, o povo todo aqui. E outra coisa, tá? A Ivani vai ganhar, olha para isso. Tá? E outra coisa, Manaus também presente. E eu Manaus, norte. Isso. E vou lembrar também que o meu livro, né, Reforma da Previdência, Entenda Pronto a Pouco, nós fizemos um sorteio dele na semana passada, né, no Dia dos Namorados. E aí, para quem não ganhou, o que é que está acontecendo? Ele está numa super promoção de R$ 75,00 por somente R$ 52,00. Lá no site da LTN. Tá? E frete grátis, hein? Frete grátis. Isso é o presente dos Dias dos Namorados atrasado. Mas vamos lá, pessoal. Porque esse presente gera honorários lá na frente. Então, ouça, olha para isso. E com precatório pago na hora, né? Se Deus queira. Precatório pago em dia. É. Boa. Mas, gente, hoje eu estou recebendo aqui meu querido amigo Everson, tá? Que vai se apresentar um pouco para os poucos que não o conhecem, tá? E vai falar um pouquinho rapidinho da história dele, tá? Para se apresentar inicialmente, enquanto eu vou fazendo aqui umas anotações. Bola contigo, Everson. Beleza, então obrigado primeiramente aí, agora formalmente dizemos, né? Pela oportunidade de estar aí, desse convite, desse espaço muito legal de debate previdenciário, né? Então, meu nome é Everson Salem Custódio. Geralmente eu uso mais o Everson Salem, que é mais fácil para o pessoal aí encontrar. Eu sou o atual presidente aqui do CEPREV, que é o Centro de Estudos Previdenciários. A gente vem organizando aí congressos internacionais com participação de palestrantes da Colômbia, do Chile, da OIS, representando a Organização Ibero-Americana de Seguridade Social. Os eventos são realizados em Florianópolis, né, Santa Catarina. Eu faço parte também da ABA como secretário-geral aqui da ABA Sul e secretário-geral também da Comissão de Direito Previdenciário, regime geral aqui da seccional catarinense. E tenho escritório de advocacia há 10 anos, né, com o meu sócio aqui em Florianópolis, a Aires Monteiro Salem, Sociedade de Advogados. Tem uma base também em São Paulo, lá no interior paulista, em Itapetininga, onde meu sócio iniciou o escritório. E lá eu tenho alguns processos em trâmite ainda, mas lá é uma outra sociedade do meu primo, que é meu sócio aqui em Florianópolis. Então, nós estamos basicamente no sul do país e também no sudeste, em São Paulo. Então, é essa minha apresentação aí. Boa! Olha, gente, as regras para participar do sorteio, elas vão ser faladas mais no final da live de hoje, tá? Mais no final. E aí vamos ter várias regras, então tem que ficar por aqui. Agora, quem quiser já ir dando print nessa tela, marcando a gente e
chamando os amigos para estar junto aqui da nossa live, já vai ajudar bastante aqui para a gente ter muitas pessoas, né? Agora, Everson, muito obrigado por ter aceito o convite, né? O Everson é uma dessas coisas bacanas das redes sociais. Boa noite, Elizabeth Barreto, tudo bem? Umas coisas boas dessas redes sociais e que a gente está, na realidade, se conhece, se fala, mas nunca estivemos fisicamente juntos, né? É verdade, é verdade. O importante é a transmissão de boas energias e vontade de fazer o bem, de difundir a matéria, né? Então, acho que é isso que une a gente, né, doutor? Pronto, esse é o bom, e as redes sociais facilitam esse tipo de linha. Mas assim, quando acabar a pandemia, a gente vai dar um jeito nisso. Agora, vamos falar uma coisa. Hoje, a nossa pauta é conversar sobre os aspectos processuais das ações previdenciárias. Em especial, nós vamos falar sobre a produção de provas. Vocês sabem, toda quarta e quinta-feira, aqui no meu canal, tá? Quarta e quinta-feira, aqui no meu canal do Instagram, sempre às 18h55, nós temos um convidado especial, né? E hoje, meu querido amigo Everson Sá, né? E é Salem, né? Eu estou falando de Salem, mas é Salem. Isso, mas né? o Salem, na verdade, você está pronunciando correto, porque era para ter um acento no Salem ali. Mas, enfim, o nome, né? Nome, às vezes, não segue a regra do português corretamente, porque é libanês, né? Então, ele segue, não tem um acento ali. Mas Salem ou Salem, passa. Não sou apegado. Mas bora lá. Mas você gosta de Salem, você falou Salem, então eu vou chamar de Salem. Mas, gente, olha, a ideia, sempre naquela linha, eu convido uma pessoa e a gente vai bater um papo aqui. Vocês podem e devem colocar as suas considerações, as suas perguntas aqui, que a gente vai ter um tempo para responder isso, tá? Mas, Everson, você é um advogado atuante, né? Passou aí meia hora, quase tudo a live inteira falando do teu currículo, né? Eu até nem me apresentei para não ter problema, para não tomar muito tempo. Mas, assim, no dia a dia da advocacia previdenciária, uma das primeiras questões que a gente fica em dúvida quando chega o cliente é exatamente instruir esse processo. O que é que a gente vai juntar como prova, principalmente nos benefícios de incapacidade, né? Qual é, assim, me dá uma geral inicial sobre as provas no processo previdenciário judicial. Tá, mas você, inicialmente, então, nas provas, se for benefício por incapacidade, né, que nós vamos trabalhar, então, incapacidade ou especial, que eu acho que é interessante, que o pessoal tem bastante dúvida. Mas no benefício por incapacidade, tem uma coisa que eu faço na prática, que ninguém fala hoje em dia, que é fazer umas perguntas para o médico assistente. O que eu tenho feito, que funciona muito bem, que além daquele atestado mais básico que eles fazem, eu mando um questionário como se fosse quesitos para o perito, mas para o médico assistente do meu cliente. Então, eu já sei... Mas Everson, desculpa até te interromper. Vamos começar do começo, como diz a pessoa. Tá. Até porque aqui nós temos tanto advogados super especialistas, já atuantes, como alguns estudantes e alguns jovens advogados. Perfeito. Então, assim, chegou o cliente no meu escritório, tá? E aí eu vou ter que primeiro identificar provas que possam, até fazendo um trocadilho, comprovar o que ele está me dizendo e facilitar o processo lá. Como é que funciona isso? Como é que você identifica? Que tipo de prova é essa? Depois a gente entra especificamente na perícia. Ah, não, perfeito. A primeira questão é você fazer uma boa análise. Uma boa análise e detalhar com ele ali aonde está a incapacidade para o trabalho dele. Então, nessa, você vai olhar os atestados médicos, os documentos de exame e também analisar a profissiografia dele. Então, muitas vezes, você tem que avaliar, em todos os casos, na verdade, você tem que avaliar o que ele faz. Não adianta ele falar que é mecânico. Você tem que saber exatamente se ele é mecânico.
de manutenção, se ele é um supervisor, se ele agacha, se ele levanta, para você conseguir contar uma boa história. Tem um professor, o Francisco Rossal, que ele sempre diz, é um desembargador de trabalho. O bom advogado... Querido amigo, gosto muito dele. Contar uma boa história e produzir uma boa prova. Então, você tem que saber realmente o que ele faz para fazer uma relação entre a profissiografia dele, ou seja, o que realmente ele faz naquela atividade, e as provas que você vai analisar com relação à incapacidade. Então, as doenças dele geram uma incapacidade laboral. Então, esse é o primeiro passo. Então, você vai analisar o CID, vai analisar o CID e analisar realmente as limitações que ele tem para poder identificar o direito dele ao benefício por incapacidade. E uma dessas provas, que eu vejo que faz toda a diferença, é fazer os quesitos para o médico. Então, ele vai perguntar, por exemplo, qual é a atividade que ele exerce? Ou, melhor dizendo, você pode colocar assim, a atividade que ele exerce, pode afirmar até para o médico assistente. Ele agacha, ele faz esforço físico e ele, por exemplo, faz movimentos repetitivos. Considerando as patologias diagnosticadas, ele pode ser considerado incapaz para o trabalho? Então, você faz a pergunta para ele, afirmando qual é a atividade da profissiografia. Se você depender do médico para dizer o que ele faz ou não, isso pode gerar um conflito, porque o médico pode não especificar exatamente o que a pessoa faz. Então, o ideal é fazer o quê? Você, advogado, dizer aquilo que o seu cliente faz. E dizendo o que ele faz, aí você vai fazer a pergunta para o juiz, para o médico. Tem uma máxima, né? E até assim, vamos mandar um grande abraço para o nosso querido amigo Francisco Rossal, é um grande amigo, né? Juiz do trabalho, desembargador, né? Do trabalho, querido amigo. Isso, TRT da Quarta Região, querido amigo de muitos anos. Agora, tem uma norma que diz: quem pergunta, conduz, quem responde é conduzido. Né? Então, assim, o grande ponto aí, eu acho que a grande dica que o Everson está trazendo para nós, para você que está nos ouvindo, né, é: conheça a história do seu cliente. E para conhecer a história do seu cliente, você tem que saber perguntar. Você tem que construir essa narrativa na tua cabeça. Porque somente no momento em que você, advogado, tem essa percepção, você vai poder fazer as perguntas. Outra dica do nosso amigo Everson aqui. Questione o perito, não deixe o assistente livre. O seu assistente, não deixe o seu assistente livre. Conduza o trabalho do seu assistente. Oriente o que é que ele deve abordar ou não. Claro. Adorei as duas primeiras dicas. Porque se você não fala o que o seu cliente faz, exatamente, porque ele vai caber ao advogado comprovar o que ele faz dentro da profissiografia. Por exemplo, quem que já pensou em juntar um PPP no benefício por incapacidade? O PPP, ele serve para as atividades especiais, mas ele traz a profissiografia também. Eu não sei por que está dando um eco, eu estou fazendo eco aqui. Não tá, eu estou escutando bem. É porque alguém reclamou aqui do som, e às vezes eu falo, parece que agora melhorou. Ele estava um eco aqui, agora melhorou. Então, o que acontece? Você, para comprovar o que a pessoa faz, peça o PPP. Então, pedindo o PPP para a empresa, você vai saber aquilo que ele realmente faz, os detalhes daquela profissão dele. Não vai ter só se ele é mecânico, vai ter todos os aspectos da sua profissão, e aí você vai fazer uma correlação entre aquilo que ele faz com as provas da incapacidade dele. Boa. Agora, uma das grandes dúvidas, né, e até chegou aqui perguntas Deixa eu mudar sentido. Um pouco de espaço, de local, que quem sabe melhor. Tá. Uma pergunta até que chegou, né?
mais ou menos, são várias, assim, consolidando, se eu vou para o Juizado Especial Federal, eu tenho uma certa limitação na produção de prova técnica. Se eu vou para a Justiça Comum, eu tenho uma ampla dilação probatória, né, com qualquer tipo, posso até ter provas técnicas mais complexas, mas assim, quando que é bom ir para um lado ou para o outro? Às vezes o advogado vive e diz, não, mas eu vou no juizado especial, porque no juizado especial não pago nada, não tem honorário, não tem sucumbência, não tem custo e tal. Se eu for na justiça comum, vamos dizer, na justiça federal, sem ser o juizado especial, eu posso ter a sucumbência lá na frente, eu posso ter... Quando essa coisa, como é que eu decido se eu vou para um lado ou vou para o outro? Quando é bom eu ir no juizado especial, quando é bom eu fugir do juizado e ir para a Justiça Federal propriamente dita? Então vamos lá. Se você quer produzir... Essa pergunta você gostou, né? Você é a pergunta-chave da nossa live. Pessoal, eu mudei de local aqui. Está melhor a minha audição? Os colegas falaram que eu estou sem fone hoje aqui, infelizmente, Vitor. Mas eu acho que agora eu não estou vendo mais aquele eco. Acho que agora melhorou. Então vamos lá. Primeiro passo. O GEF, ele foi... Para que foi criado o GEF em 2001? Com a Lei 10.259 de 2001. Ele foi criado para melhorar, para dar agilidade no processo. Porque tinha uma crise de agilidade no processo. Aí, posteriormente, com a vinda dos juizados, ele trouxe uma nova crise, que é uma crise de eficiência. Então, nós temos hoje o juizado como uma máquina de moer direitos, por conta daquilo que você mesmo apontou, que é a limitação na dilação probatória. Então, a primeira regra que eu falo, que eu sigo aqui no escritório, fuja do juizado igual o diabo foge da cruz. Primeira coisa. Porque não adianta você ter um processo célere que vai chegar numa conclusão ruim. Você tem que ter um processo com um tempo razoável, a duração razoável do processo, que muitos doutrinadores vêm falando hoje em dia, tem a ver com o quê? A produção de prova, porque você tem que ter uma audiência, dependendo do caso, você tem que ter uma perícia, e aí que é o ponto que eu quero chegar. Perícia. No rito comum, você tem uma perícia técnica em engenharia do trabalho. No juizado, você não tem. No juizado, você vai ter uma perícia para fins de aposentadoria, de benefício por incapacidade. Ali sim você vai ter perícia. E mesmo assim é ruim. Se você conseguir não ingressar com o processo no juizado, ingressar no processo na justiça comum, você vai ter o TRF analisando o seu processo. E o TRF analisando o seu processo, por mais que ele não reconheça o seu direito, você ainda consegue recorrer para o Superior Tribunal de Justiça. No rito do Juizado Especial Federal, você tem a turma recursal como um deus, praticamente. Por quê? Se você precisar analisar recorrer de direito processual, você não consegue. O Juizado Especial Federal, ele dá a última palavra. Na turmas recursais, eles dão a última palavra. Se você não cabe incidente de uniformização, nem regional, nem nacional. O único recurso que cabe realmente é quando se trata de violação à norma constitucional, que é o recurso extraordinário. Então, você tem uma limitação probatória muito grande no Juizado Especial Federal. E aí, a melhor alternativa que eu vejo é ingressar com o processo na Justiça Comum. Mas como entrar na Justiça Comum se você tem que passar de 60 salários mínimos? Porque o único critério que existe para a competência, ou a competência do juizado é absoluta, né?
ou é no juizado especial federal, ou é na justiça comum. Então, se o seu processo está abaixo de 60 salários mínimos, você não consegue ingressar com o processo na justiça comum. Mas você queria fazer uma ponderação? Isso, duas. Primeiro, eu estou vendo que está entrando muita gente aqui. Boa noite a todo mundo que está entrando, né? Desculpa, mas é muita gente que entrou aqui, eu não consigo nem dizer direito os nomes das pessoas, né? Boa noite, sejam bem-vindos. E lembrando, né? Vamos colocar muitas curtidas aí, muitos corações, vamos chamar os amigos. E hoje nós vamos ter um sorteio, né? Durante a live nós vamos falar as regras desse sorteio de um livro do professor Everson Salem, que nós vamos sortear aqui para vocês. Agora, Everson, qual é o ponto, na realidade? Nós temos algo em torno de 7,5 milhões de novas ações sobre o tema previdenciário que são ajuizados na Justiça Federal anualmente. Desses, grande parte, eu estou falando de 80%, 82%, são ajuizados no Juizado Especial Federal, muito por conta do valor da causa, né? E muito por conta, às vezes, também até se acochambra o valor da causa, se reduz o valor da causa para entrar no GF por conta da falta de recursos da parte. Né? Como é que você vê isso e como suprir? Até teve uma colega aqui que fez exatamente esse tá aqui, ó, foi Analice, tá? Que disse: o problema é o valor da causa. Dano moral é bem complicado. Como é que você resolve isso? Olha só. Então, para isso que existe esse livrinho que eu fiz aqui, que ele ensina você a fugir do juizado. Então, vamos lá primeiro, o dano moral, eu ia falar posteriormente. Só que, vamos falar do dano moral já que ela fez a pergunta, eu acho interessante que dá para alternar essa ordem. Vamos lá para o colega que eu quero me dirigir para ela. Quem que é? Analice, olha só, você que fez a pergunta. O dano moral no direito previdenciário, primeiro passo, tem o dano moral efetivamente para você ganhar o dano moral e tem aquele dano moral para você aumentar o valor da causa, certo? Então, quando você quer ganhar o dano moral mesmo para o seu cliente, você tem que comprovar o efetivo dano. Então, por exemplo, se o indivíduo pediu o benefício por incapacidade e simplesmente foi negado, faz parte do poder discricionário do INSS ele negar, porque teve uma perícia. Então, isso por si só não vai gerar dano moral. Os casos que eu ganhei dano moral foi quando eu comprovei, e até eu tenho aqui no meu livro falando sobre isso, onde eu comprovei exatamente o dano. Ele teve que vender as suas ferramentas de trabalho para sobreviver. E eu comprovei isso no processo. Então, nesse caso, o tribunal reconheceu que houve um dano moral. Por quê? Porque ele teve que vender, ele teve que se dispor de seus bens para sobreviver. Então, não foi o simples fato do INSS negar o benefício dele que gerou o dano moral, e sim o efetivo dano. Ou, por exemplo, uma mãe que tem gravidez de risco e o INSS nega o benefício dela e ela perde o bebê. Ela teve um efetivo dano moral. Então, nesse caso, é passível de receber uma indenização. Muito bem. Agora, vamos para o caso que você quer fugir do juizado. Aí, o que os TRFs, a maioria dos TRFs já, eu fiz aqui, o da 4ª região, pelo menos, já sedimentou essa matéria, é o seguinte: o dano moral ele não pode ser maior do que o dano material que você vai efetivamente pedir de dano material. Isso tem com base o artigo 260 do CPC, que fala do valor da causa. Qual é o valor da causa? Como se atribui o valor da causa previdenciária? Em regra, tá? Nós vamos trazer uma exceção importante aqui. Em regra, é desde a DER, para quem é advogado mais novo, que está começando agora, ou estudante DER, é a data de entrada do requerimento. Ou seja, quando o segurado vai lá no INSS pleitear o benefício dele.
Então, digamos que o indivíduo foi em janeiro de 2020 pleitear seu benefício. Então, a partir de janeiro de 2020, nós temos a DER, que é a data de entrada do requerimento. E eu vou ingressar com o processo em junho, agora em junho, eu vou ingressar com a ação. Qual que vai ser o valor da causa? Em regra, vai ser desde a DER até a data de ajuizamento, computando mais 12 meses. É isso que fala no artigo 260. Então, você vai ter 12 meses para frente e 6 meses para trás. Vai ter 18 meses de atrasado. Digamos que seja R$1.000 o valor do benefício da pessoa. R$1.000 vezes 18 meses vai dar R$18.000. Ou seja, o valor do dano moral, ele não pode ser superior a 18 mil. Então, você vai somar 18 mil do dano material e mais 18 mil do dano moral. Ou seja, o valor da causa vai ser de R$32.000. Então, para os fins de aferição de valor da causa, Alice, ou Analice, enfim. Analice. Para fins de valor da causa, o dano moral não pode passar daquilo que você pretende de dano material. Se você seguir essa regra, que é a regra que os outros TRFs também vêm adotando, eu vi decisão já do TRF1 que não atribuiu esse critério objetivo que outros tribunais vêm atribuindo. Então, o dano moral ele é um método para fugir do juizado especial federal, porém, ele tem que ser usado com cautela e tem que ser observado aquilo que o TRF da sua região tem utilizado como parâmetro. Mas você pode dar um tiro no pé e o juiz aí readequar o valor da causa. Pode falar. Pois porque aí é um ponto, né? Me preocupa, né? E o bom do direito é esse, né? Mas me preocupa a ideia de criar um dano moral só para fugir do juizado especial. Claro. Como é que você vê isso? Porque, assim, hoje nós estamos dentro de uma lógica, né, de lealdade processual, de processo colaborativo, né, de agilização. Como é que você vê isso, Edson? Até porque, assim, o dano moral previdenciário, e você trata muito bem disso no livro, ele realmente exige uma dilação probatória bem mais profunda, né, até para você comprovar realmente a existência dele, né? E ele é mais restrito a algumas situações. Como eu posso generalizar isso para vários casos? Ou, se não for com dano moral, que outra coisa a gente poderia usar para, entre aspas, elevar o valor da causa? Muito excelente pergunta. O dano moral, eu nunca usei dano moral para os meus processos. E em um caso ou outro que eu tenho usado recentemente, quando eu preciso produzir uma prova muito robusta, tá? Então, ele tem que ser... Não podemos banalizar o dano moral. E aí que vem a questão que eu trabalho no meu livro. Em 2017, teve uma portaria, a portaria número 6 de 2017. Essa portaria trouxe o reconhecimento automático de direitos. E o que significa o reconhecimento automático de direitos? O INSS, nessa portaria número 6 de 2017, manda carta na casa do segurado, pelo menos é o que está escrito, para ele mandar a carta na casa do segurado, dizendo que ele tem direito à aposentadoria por idade. E esse mecanismo pode ser estendido para outros benefícios também. Isso é o que está na portaria. É uma portaria que tem 3 ou 4 artigos. Então, essa portaria, ela abriu margem para quê? Agora, vamos raciocinar comigo. Se o segurado ele fica esperando do INSS, porque está na norma. Se ele faz isso ou não faz, está na norma, dizendo que ele tem o direito de receber automaticamente o seu benefício e o INSS vai avisá-lo. Aí ele liga lá no INSS
dizendo que quer o benefício dele, e o benefício, em muitos casos, vem sido reconhecido por telefone. Isso está no site do INSS. 5.000 casos foram reconhecidos dessa forma em todo o país. Como 5.000 é um número grande, mas para fins de benefício previdenciário, como são milhares, dezenas de milhares de benefícios que são concedidos, 5.000 é um número que acaba sendo inexpressivo. Mas acabou acontecendo já esse número de processos administrativos que foram reconhecidos de forma automática. Então, na minha ideia, na minha tese, o reconhecimento automático de direitos, o que ele trouxe para o direito previdenciário? Ele eximiu o segurado do dever dele, do ato volitivo do segurado de buscar o seu direito. Então, ele atraiu para si, o INSS atraiu para si o dever de avisar o segurado de que ele tem o direito. Então, se nós observarmos a lei no seu artigo 122, que o INSS tem que reconhecer o direito ao melhor benefício do segurado, e o artigo 88, que fala que o serviço social deve orientar o segurado do melhor direito que ele tem, ou de todos os direitos que ele tenha, então ele deve reconhecer na data de implementação dos requisitos, e não desde a DER apenas. Então, se o indivíduo requereu o benefício em janeiro de 2020, porém, eu identifiquei que, identifiquei que ele tem 35 anos de tempo de contribuição em 2016, isso, Ana, o artigo 122 e o artigo 88, conjugados, né? O 122 fala do direito ao melhor benefício e o 88 diz que o serviço social deve avisar o cliente de todos os seus direitos. Então, se eu identifiquei que ele tem direito em 2016 ou em 2017, por exemplo, eu vou pleitear os atrasados desde 2016 ou desde 2017, não apenas desde a DER. O que isso vai gerar? Isso vai gerar um valor da causa mais expressivo. Deixa eu ver se eu mudar no espaço aqui. Eu não sei se está dando um eco aqui que está complicado, viu, Washington? Mas vamos lá. Agora piorou um pouquinho, porque ele estava bom. Até agora ele estava bom o áudio. Isso. Vamos lá. Vamos. Então, assim, só recapitulando. Então, o valor da causa, ele vai se dar não apenas desde a DER e contando 12 meses posteriormente ao avisamento. Ele vai constar desde a data de implementação dos requisitos. Então, o valor da causa vai ser desde 2016, por exemplo, se o indivíduo já implementou todos os requisitos, e 12 meses a partir do ajuizamento. Ou seja, você vai aumentar o valor da causa com base em um direito, com base em uma norma que o INSS inovou por conta do avanço tecnológico. Porque ele tem, nos seus dados do CNIS, todas as informações necessárias para conceder o benefício. Se ele concede ou não, é outra história, mas deveria conceder. Nesse aspecto aí eu fico mais tranquilo, na realidade. Claro, sim. De ver o benefício concedido automaticamente, né? A obrigatoriedade da concessão do benefício automático, junto com o princípio da concessão do benefício mais vantajoso, junta as duas coisas, junta com a informação, a obrigatoriedade de informação, e você pode embalar tudo isso e, vamos dizer assim, retrotrair a data da entrada do requerimento até a data da concessão que você adquiriu, os requisitos para requerer o teu pedido. Tá? Agora, perfeito. Agora, você disse, voltando à questão das provas, né? Voltando às questões das provas. E a DIB na realidade, Jussivaldo, a ideia é exatamente essa,
que a DIB seja igual à data da implementação dos requisitos. Aí você vai ter Essa é a tese. Por quê? Qual que é a ideia? A tese é exatamente essa. É que você não vincule a data do início, porque hoje, na realidade, a DIB ela é igual ou superior, né, à data da entrada do requerimento. Porque você tem três coisas. Você tem a DER, que é quando eu trato de presente, passado e futuro. É para fazer um teste mnemônico aqui. Presente, passado e futuro. DER é o presente, quando ele requer. Daí tem a reafirmação da DER. Reafirmação da DER é futuro, ou seja, quando ele implementar os requisitos posteriormente. E o reconhecimento automático de direitos, eu estou trazendo o passado. Ou seja, ele já implementou os requisitos antes, porém ele não requereu o benefício. Então, o passado, presente e futuro. Ótimo, ótimo. Agora, vamos voltar lá. Dando essa geral, né, quer dizer, que tudo isso que nós falamos até agora, e nós já estamos chegando, entrando na reta final da nossa live, nós conversamos sobre a questão de ir ou não para o juizado especial. Né? Porque faz toda a diferença na produção de provas. Porque no juizado, se você... Tá, desculpa. Acho que eu te atropelei. Pode fazer. Não, vai perfeito. Não, porque assim, na realidade, não ir para o juizado é exatamente para que você proporcione uma dilação probatória maior e você possa discutir com maior profundidade o direito ou não do teu cliente. Essa é a lógica de fugir do juizado especial, tá? Que o processo é bem mais simplificado, é bem mais célere e não há dilação probatória extensa, né? Vamos dizer assim, eu brincava, né, em sala de aula que eu dizia que o JEF, né, o juizado especial, é quase um mandato de segurança. Você tem que ter ali as provas praticamente pré-constituídas. Exatamente. Se você não tiver tudo, tem certeza do pedido. Né? Agora, perfeito. Abstraindo essa questão, e aí a gente falou sobre alguns aspectos de como a gente pode elevar ou não o valor dessa causa, como que a gente pode fugir ou não, vamos entrar especificamente nesse último ponto. Eu queria que você desse algumas dicas sobre a prova em si. A produção da prova direta, a produção da prova indireta, que tipo de quesito, como que você faz, e aí eu vou dizer para você fazer isso tudinho em 3 minutinhos, no máximo. Vamos lá. Primeiro ponto, o PPP. O PPP, se o cliente chega sem PPP, o perfil profissiográfico previdenciário, e agora tem uma questão que falam que é perfil profissiográfico, ou seja, é a mesma coisa. Esse documento, que uma vez você tendo esse documento, você tem que saber analisar se ele é bom ou se não é. Então, você vai olhar ali se tem os agentes nocivos. Não adianta você juntar no seu processo administrativo um PPP que venha desfavorável. Que daí cabe uma outra live para ver especificamente os agentes nocivos. Mas digamos lá, benzeno, tá? Então, tem lá gasolina ou graxa. Essa informação está dizendo que tem benzeno, que está exposto a hidrocarboneto de benzeno, que são derivados, né, do petróleo, enfim. Muito bem. Se vem essa informação, que é um agente cancerígeno, você vai alinhar ele lá na LINAC, na Lista Nacional de Agentes Cancerígenos para Humanos. É um documento bom. Mas digamos que ele é um mecânico e não tem essa informação no PPP. Muitas vezes, o que vale a pena ser feito? Solicitar um novo documento. Antes de juntar no INSS, você conversa com o RH da empresa, pede a cópia do laudo, e depois você junta o documento. Se você analisar que esse documento é um documento ruim e o seu cliente não vai trazer um documento melhor, e nem você entrando em contato com a empresa, ela vai fornecer um documento melhor, o que você tem que fazer? Você vai ter que impugnar esse documento e encontrar irregularidades formais para que você possa desconstituí-lo através de uma perícia que vai ser feito lá na empresa, ou se essa empresa não existe mais, é possível fazer uma prova indireta. Olha que interessante.
Mas a prova indireta, ela só pode ser feita, o que é, pelo menos, a jurisprudência majoritária segue para essa linha, quando a empresa está inativa ou, estando ativa na Receita Federal, ela realmente, de fato, não tem a sua atividade. Então, você pode usar a criatividade do advogado. Entra no Google Earth e pesquisa aquele endereço que está na Receita Federal. Se aquele endereço, você pesquisou o endereço na Receita Federal, ela consta como ativa, e você faz uma pesquisa no Google, por exemplo, e não tem, é um terreno baldio, aquela empresa não existe mais. É um elemento de prova e costuma funcionar legal. Manda um AR para a empresa, para que a empresa, para observar se a empresa existe ou não naquele local. São meios de prova para você comprovar que você foi atrás daquela empresa. Então, se a empresa está inativa, você pode fazer o quê? Pleitear uma perícia indireta numa empresa similar. Aí você tem que trazer a relação daquela empresa que o seu cliente trabalhou e da empresa similar, fazendo uma analogia, se era uma empresa grande ou se era uma empresa pequena, se tinha 10 funcionários, se não tinha, se tinha maquinário, se não tinha. Se era uma empresa de costura, tinha 100 máquinas e você vai fazer trabalhando simultaneamente. Você não vai fazer a perícia numa empresa que tem 2, 3 máquinas funcionando. Vamos deixar esses pontos claros. Antes, eu quero dar uma boa noite especial para a doutora Juliane Silvério, que é amanhã do canal Audiência Trabalhista, que amanhã, quinta-feira, lembra, quarta e quinta, sempre às 18h55, tem live aqui, um convidado. E amanhã nós vamos estar juntos conversando sobre sustentação oral nas audiências telepresenciais. Tá? Amanhã, nesse mesmo horário, 18h55, eu vou estar aqui com a doutora Juliane Silvério. Agora, Everson, veja o seguinte, qual é o grande ponto? Nós temos a possibilidade da prova, impugnar o PPP, o perfil profissiográfico previdenciário, né, o formulário, impugnar, desqualificá-lo, desconstituí-lo e requerer a perícia. Nós temos, na realidade, a possibilidade também de pedir, solicitar uma produção indireta de prova, quando a gente faz por empresas de mesmo porte, de mesma linha, de mesma atividade, quando a empresa é efetiva, não está mais em funcionamento. Agora, houve uma pergunta aqui, eu não me lembro de quem foi, mas houve uma pergunta no seguinte sentido: e se a empresa não quiser entregar o PPP, não quiser colaborar, não quiser fazer nada? O que é que a gente faz? O ideal é você comprovar que você requereu isso para a empresa. Primeiro ponto. Se a empresa existe, você manda um e-mail simples e ela vai responder para você. E se ela não responder e-mail, manda uma carta com a R. Porque a obrigação da empresa fornecer o PPP em obrigação legal, está lá na Lei 8.213, inclusive sob pena de multa. E o laudo tem que estar à disponibilidade do INSS lá permanente. Ele não precisa entregar o laudo, mas ele tem que estar à disposição do INSS. Então o INSS tem poder de fiscalização daquela empresa. Então, se a empresa ela não fornece o documento para você e não quer fornecer, é importante você fazer por escrito, ou leva na empresa eles protocolam que foi requerido, ou por e-mail, desde que ele comprove que foi respondido esse e-mail, ou então você manda uma carta com a R. Pronto, você constituiu o direito de intimar a empresa para que ela forneça esse documento judicialmente para você. Ou eu prefiro até fazer uma perícia na empresa, que aí você fica muito mais isento nesse caso. Ótimo. Perfeito. Agora, Everson, já chegando para as nossas considerações finais, né? E aí, antes disso, muita gente está perguntando aqui, a live ficará gravada aqui no meu IGTV. Tá? Assim, quando a gente terminar, já vai estar disponível no IGTV. Tá? Gente, outras pessoas estão reclamando aí do tempo e tudo.
Vamos ter outras. Nós vamos estar aqui de novo, vamos destrinchar aqui, é só para dar um gostinho. Mas, Everson, suas considerações finais, meu amigo, para a gente passar para a lógica do sorteio e para a lógica das informações finais aqui. Bem, as minhas considerações finais, até aproveitando o embalo da doutora Daniele aqui, que fez a pergunta, todo caso é bom fugir do juizado? Eu vou dar minha opinião particular, pode ser que o doutor Washington tenha opinião diferente. Na minha opinião, sim. Se você conseguir fugir do juizado, sempre é melhor. Primeiro, no juizado você tem dilação probatória maior. Segundo, você consegue ir até o STJ com o seu processo. Terceiro, você tem honorários de sucumbência. Então, para mim é sempre bom. Nem sempre é possível fugir. Mas o que tem que ser avaliado é que algumas matérias no Juizado Especial Federal, elas estão consolidadas favoravelmente ao segurado. Então, você tem que observar o que a TNU tem decidido, o que a TRU tem decidido, porque no caso da revisão da vida toda, por exemplo, tinha a turma recursal aqui era favorável. Então, era melhor ir para o Juizado Especial Federal do que no rito comum. Então, tem que se ficar atento com isso, porque algumas matérias, o juizado ele tem consolidado a sua jurisprudência favoravelmente. Então, em termos gerais, é isso. Tem que ficar atento. O advogado não pode ser letárgico. O advogado não pode ser letárgico, tem que ser ativo. Não adianta você esperar do judiciário que faça alguma coisa, que analise seu processo, se você não produz uma boa prova, se você não orienta bem suas testemunhas. E quando eu digo orientar a testemunha, não é para mentir, é para você conversar com ela, para você saber se ela sabe ou não sabe do fato, realmente. Você não vai levar uma testemunha ruim. Você tem que indagar o perito, você tem que fazer perguntas para ele, fazer os quesitos. O advogado tem que advogar, a verdade é essa, não adianta pôr culpa no judiciário. Previdenciário não é para amadores, né? Não é para amador. Quem acha que é só ir pedir perícia, não é pedir perícia. Vai na perícia. Você, advogado, você acompanha a perícia do seu cliente? Quando ele vai lá, o engenheiro do trabalho, você acompanha o engenheiro do trabalho? Você vai lá conversar com o engenheiro? Você liga para o engenheiro? Você acompanha a perícia? Se não acompanha, passe a acompanhar. Então, tem que fazer isso. O advogado tem que advogar. Não adianta esperar do judiciário que vai ler todas as suas petições. Você tem que fazer a prova, tem que ir lá, embargos auriculares. Se for fazer segundo grau, vai lá conversar com o juiz, faz sustentação oral. Então, as minhas considerações finais têm a ver com isso. E o rito comum é o rito que você te proporciona essa dilação probatória e a duração razoável do processo. E é isso que eu trago no meu livro, essa questão aí da diferenciação do GEF e do rito comum. E, por fim, eu agradeço imensamente esse espaço, Dr. Washington, por estar aqui, na sua presença, esse espaço muito bacana, já tenho acompanhado outras lives aqui, você conduz muito bem, está de parabéns aí pelo trabalho que tem feito pelo direito previdenciário, e espero que tenha muito sucesso aí, doutor, nessa sua caminhada, nessa sua jornada aí de trazer luz para os colegas aí do direito previdenciário. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Everson. Assim, eu estou com um problema grande, porque assim, o povo está todo dizendo quero mais, quero mais, quero mais. Que legal. Que coisa boa, né? Mas ótimo, e até o Thiago Kidrick acabou de falar aí, é isso mesmo, sangue nos olhos. Né? Não é para amadores. Né? Agora, gente, seguinte, chegando a esse final, eu queria agradecer imensamente a presença de todos vocês aqui. Eu quero agradecer também a participação efetiva de vocês, foram muitas perguntas, muitas considerações. E vamos fazer alguns recados finais. Primeiro, essa live ficará gravada aqui no meu perfil no IGTV. Assim, quando a gente acabar, já vai aparecer lá. Segundo, lá também, assim quando acabar, vai ter um post especial explicando o nosso sorteio. Nós vamos sortear o livro do Dr. Everson Salem, que fala sobre benefícios previdenciários e traduz todo esse aspecto. Vai que você vai ganhar. Olha para isso, olha que legal. Tá? O sorteio, ele começa hoje e vai acabar na sexta-feira. Tá? Então, já vamos vendo
fazendo isso aí. E um outro ponto, eu quero convidar todos vocês para estar aqui nesse mesmo canal. Amanhã, às 18h55, nós vamos falar sobre sustentação oral nas audiências telepresenciais. Nós vamos estar junto com o canal Audiência Trabalhista, que vai trazer todos os detalhes. Vitor Miranda, quer o livro? Então olha o post que eu vou jogar daqui a pouco. 5 minutinhos depois da live, ele vai estar aqui. Ana, nós temos que fazer a nossa live juntos. Juliana, um abraço também. Né? Agora, gente, um outro ponto que eu quero falar para vocês é lembrar que o meu livro, Reforma da Previdência, Entenda Ponto a Ponto, que a gente traz de forma esquemática toda a reforma da Previdência, está em super promoção lá no site da LTR. ltreditora.com.br, de R$ 75,00 por somente R$ 52,00. E olha, frete grátis. Corre lá, que é só até sexta. Everson, muito obrigado por estar aqui conosco. Né? Foi muito bacana esse teu jeito realmente sangue no olho. Né? E obrigado pelos comentários. E vamos estar sempre juntos aqui em outras e outras coisas mais. Maravilha. Doutor, só um jabazinho também, aproveitando aqui. Rapidão, está acabando o tempo. Na sua live amanhã, também nós vamos fazer umas 21 horas. Então dá para assistir a sua, dá para assistir a minha também. Nós vamos falar sobre direito e literatura, que é um projeto interessante aí do doutor Alexandre Triques, do vice-presidente do BDP. Vamos falar sobre as contribuições de Machado de Assis para o direito previdenciário. Então, amanhã, às 21 horas. Então, você vai fazer o seguinte, você vai me mandar esse material que para o pessoal que estiver na minha, eu já vou convidar para ir para outra junto, já sair de uma e entrar na outra. Eu vou convidar para participar da maratona de lives. Tá? Um abraço. Gente, valeu. Grande abraço. Sorteio, daqui a pouco, vou colocar o post aqui para vocês verem, tá? Com todos os detalhes do sorteio. Grande abraço, pessoal. Obrigado. Até já.